Olá, eu sou o Macorati e nesta semana eu vou concluir a apresentação dos recursos do Blazor Hybrid. Nesta semana eu vou mostrar como usar o Blazor Hybrid com uma aplicação WPF. Para fazer isso, eu vou criar um projeto WPF, que eu vou chamar de Blazor Hybrid WPF, usando o template WPF Application. E neste projeto eu vou renderizar um componente Razor usando o Blazor WebView. Para isso eu vou criar um outro projeto chamado Razor Library, usando o template Razor Class Library, onde eu vou criar um componente e esse projeto vai compartilhar o componente Razor com o projeto WPF. Então eu vou abrir aqui o Visual Studio 2022, selecionando aqui a opção Create New Project, vou iniciar criando o projeto WPF, usando o template aqui, ó, WPF Application. Vou clicar em Next, vou criar o projeto nessa pasta aqui, ó, e vou chamar esse projeto de Blazor Hybrid WPF. Vou clicar em Next, vou usar o Net 8, olha, e vou clicar em Create. Então ele vai criar aqui no meu ambiente, ó, o projeto WPF. Então a seguir eu vou incluir nessa solução, que tem o mesmo nome do projeto, um novo projeto, selecionando File, Add, New Project. Esse projeto vai ser um projeto Razor Class Library. Estou usando esse template Razor Class Library aqui. Vou clicar em Next e vou dar o seguinte nome para esse projeto, ó, Razor Library. Eu vou clicar em Next, vou usar o Net 8 e vou clicar em Create. Ponto. Então eu tenho a solução com os dois projetos. Aqui no projeto Razor Library, eu vou remover esses dois arquivos que ele cria por padrão, ó, component1.razor e exemplo.js.interop.cs. Vou dar um delete aqui e vou removê-los daqui. Deixa eu fechar esses arquivos aqui. Então, no projeto Razor Library, eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou definir nesse projeto uma classe veículo que vai representar um veículo que eu vou querer exibir numa lista de veículos. E para fazer isso, eu vou criar um componente Blazor. Então, eu vou definir essa classe ó, com algumas propriedades, o ID, o nome, o modelo, o ano e a imagem. E a seguir, eu vou criar um componente que eu vou chamar listaveículos.razor, que tem esse código aqui, ó. Eu uso a diretiva page, defino aqui a rota para acessar esse componente, um cabeçalho. Aqui eu estou criando a lista de veículos, ó, usando o list e criando uma nova lista com base no meu tipo veículo. E estou definindo aqui 4 objetos, veículos. São Ford, Mustang, Chevrolet, Dodge e Mercedes. Então defini aqui o nome, o modelo, o ano e a imagem aqui. Eu estou obtendo a imagem do meu site, macorati.net. Eu abreviei aqui o nome para ela caber aqui no slide. E aí eu vou percorrer a lista, ó, e vou exibir a imagem usando a tag MG. Estou usando aqui os recursos do Bootstrap, estou criando um card, né? No body do card eu exibo o nome, o modelo e o ano. Bem simples o componente que vai exibir a lista de veículos que eu vou criar em memória. Então, retornando aqui, ó, focando no projeto Razor Library, eu vou criar a classe veículo. Selecionar Add Class, vou chamar aqui veículo, vou clicar em Add aqui e eu vou definir essas propriedades na classe, ó. Essa classe vai ser pública, vou salvar e vou fechar. Então agora eu vou criar o componente. Vou fazer aqui na raiz do projeto. Para um projeto mais complexo, se eu tivesse mais componentes, eu criaria uma pasta, né, para organizar melhor o código. Então eu vou selecionar a opção Project, Add New Item, Razor Component. Vou chamar lista veículos. Então ele criou aqui o listaveículos.razor e eu vou definir o código que eu mostrei, que é um código bem simples. Aqui eu esqueci de fechar aqui as aspas duplas, né? Então eu tenho aqui a criação da minha lista de veículos com os dados e aqui eu estou usando uma div class container, criando uma linha, percorrendo a minha lista de veículos e exibindo aqui num card a imagem, o nome, o ano e o modelo. Depois eu vou acertar aqui o código para ele buscar as imagens lá no meu site e aqui por brevidade eu estou omitindo aqui o nome completo. Então agora eu posso focar no projeto WPF. E aqui eu vou ter que fazer uma configuração para poder renderizar os componentes Razor usando o Blazor Hybrid. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos configurar o projeto WPF da mesma forma que nós fizemos na semana anterior, quando nós configuramos o projeto Windows Forms. Então olha, eu vou alterar o projeto SDK, incluindo aqui ó, o Razor. Então
vou alterar para microsoft.net.sdk.razor. Então eu vou usar o SDK Razor para poder construir, executar, compilar, hospedar e depurar os arquivos Razor. A seguir eu vou incluir o pacote NuGet do Blazor WebView, que tem esse nome, ó, Microsoft ASP.NET Core Components WebView WPF. É o pacote específico para o WPF. Ele vai fornecer as funcionalidades para hospedar aplicações Blazor no WPF, usando o Blazor Hybrid. Vou incluir o arquivo _imports na raiz do projeto. Ele vai ter essa declaração, esse arquivo _imports, ó, esse namespace aqui, ó, @using Microsoft ASP.NET Core.components.web. Ele fornece classes e interfaces usadas para criar componentes web interativos no Blazor. Então ele vai incluir aqui elementos HTML, eventos de usuário, roteamento, validação de formulário e outros recursos. Isso aqui é muito importante. Vou criar uma pasta www.root no projeto WPF e incluir o arquivo index.html. E esse arquivo index é muito importante que ele carregue o script blazor.webview.js da pasta _framework, porque esse script aqui ele vai atuar como um elo entre o mundo WPF e a aplicação Blazor, facilitando a comunicação e interação entre esses dois ambientes. Sem isso aqui não funciona, né? Depois eu vou criar uma pasta CSS dentro da pasta www.root. Nessa pasta eu vou criar o arquivo app.cs, que é o arquivo de estilo usado na aplicação. Vou criar a pasta Bootstrap dentro da pasta CSS e aqui eu vou incluir os arquivos do Bootstrap. Eu vou usar os arquivos que eu criei no projeto Windows Forms. Você pode obter esses arquivos também do site do Bootstrap. E aí eu vou configurar o Blazor WebView usando uma instância de Service Collection e incluindo aqui, ó, o serviço add WPF Blazor WebView. Então é isso que eu vou fazer. Voltando aqui ao projeto, ó, no projeto WPF, a primeira coisa que eu vou fazer, ó, é abrindo aqui o arquivo de projeto e incluindo aqui, ó, a utilização do Razor, né? Então eu alterei, ó, o SDK para microsoft.net.sdk.razor. Vou salvar e vou fechar aqui. Eu tenho que criar um arquivo _imports na raiz do projeto. Como eu já tenho o arquivo _imports.razor aqui no projeto Razor Lab e ele já tem, ó, o namespace que eu preciso, então eu vou copiá-lo aqui, ó, e vou colá-lo aqui, ó. Ponto, olha aqui, ó. É isso que eu preciso. Então agora, no projeto Blazor Hybrid WPF, eu vou criar a pasta www.root. Selecionar Project, New Folder, www.root. Nessa pasta eu vou criar o arquivo index.html. Para fazer isso, olha, eu venho aqui, seleciono Add, New Item, digito aqui, ó, HTML, seleciono HTML Page, forneço aqui o nome index.html. Então aqui eu vou colocar o código onde eu vou definir aqui metadados, tags HTML, arquivos de estilo, o arquivo de script, né, e o seletor. Então o código usado vai ser esse aqui, ó. É o mesmo que eu usei na semana anterior. Esse arquivo é um arquivo padrão que você obtém quando você cria um projeto no Blazor. Então aqui é muito importante destacar o seletor app, que define aonde eu vou renderizar o componente. Eu tenho aqui um outro elemento, ó, que é o Blazor Error UI, onde eu vou exibir os erros caso ele ocorram. E eu tenho aqui, ó, o carregamento do script Blazor WebView.js da pasta _framework. Isso é muito importante para fazer a nossa aplicação funcionar. É esse componente aqui que vai permitir a interação entre o WPF e o Blazor. Então deixa eu fechá-lo aqui, retornar aqui. Então agora dentro de www.root, ó, eu vou criar uma outra pasta que eu vou chamar de CSS. Aqui eu vou criar um arquivo, selecionar Project, Add New Item, vai ser um arquivo de estilo. Então eu vou colocar aqui, ó, Style, vou selecionar Style Sheet e vou chamar esse arquivo de estilo de app. Aqui eu vou definir um código padrão que é obtido dos projetos quando você cria um projeto Blazor. Aqui é importante que eu tenho aqui, ó, a configuração do Blazor-error-UI. Então tá aqui o meu arquivo de estilo. Dentro dessa pasta, eu vou criar agora uma pasta Bootstrap. Project New Folder Bootstrap.
E aqui eu vou colocar os dois arquivos do Bootstrap. Para fazer isso, eu já vou pegar os arquivos que eu utilizei no projeto Windows Forms. Então eu vou selecionar aqui, ó, Add Existing Item, vou na pasta onde eu criei o projeto, ó, Windows Forms Blazor, vou vir aqui, ó, Windows Forms Blazor Hybrid, dentro de www, dentro de CSS, dentro de Bootstrap, vou mandar ele exibir os arquivos, ó, esses dois arquivos, bootstrap.min.css e bootstrap.min.css map. Tá aqui, ó, os dois arquivos. Se você quiser, você pode obter esses arquivos do Bootstrap aqui, ó, lá do site do Bootstrap, do getbootstrap.com, tá? Então agora eu vou fazer a configuração aqui, ó, no arquivo main.window.xaml, porque até o momento eu vou expandir aqui para exibir o código XAML, ó, eu não defini o Blazor Web View aqui, né? Eu vou fazê-lo nesse código aqui, ó, que é um código XAML. Então eu vou usar esse código aqui, ó, que eu vou definir aqui, ó. Então aqui, ó, eu estou definindo o Blazor Web View, né? Naturalmente aqui, ó, ele está reclamando porque eu ainda não incluí o pacote do Blazor Web View para WPF, né? Então eu vou ter que fazer isso aqui, ó. Vou ter que vir aqui em Tools, vou selecionar aqui, ó, no Get Package Manager, manejo no Get Package for Solution. Aqui em Browser, eu vou mandar ele procurar o pacote, ó, Microsoft ASP.NET Core Components Web View WPF. E vou incluí-lo no projeto Blazor Hybrid WPF. Vou clicar em Install, vou aplicar e vou aceitar. Então eu vou fechar aqui, né? Fechar aqui também. Então agora, olha, percebe que a maioria dos erros foram resolvidos. Aqui eu tenho um erro, ó, onde eu estou definindo aqui o namespace local que está referenciando o Razor Library. Ele não está reconhecendo por quê? Porque eu tenho que incluir uma referência aqui no projeto WPF ao projeto Razor Library. Então eu vou vir aqui em Dependencies, vou selecionar Add Project Reference e vou clicar aqui e selecionar Razor Library. Clicando aqui, ó, observe que ele já resolveu aqui e os erros já sumiram, né? Ó. Então aqui nesse código, vamos entender o que foi feito aqui, tá? Que esse código aqui é importante. Esse código aqui ele vai definir um componente Blazor Web View que hospeda uma aplicação Blazor dentro da aplicação WPF, aqui usando os recursos do Blazor Hybrid. Então, ó, host page aqui, ó, está definindo o arquivo index.html que será carregado no Blazor Web View. Esses services, Dynamic Resource Services, define os serviços que serão disponibilizados para a aplicação Blazor. O Dynamic Resource Services aqui indica que os serviços serão obtidos aqui do container de serviços WPF. Então aqui eu estou definindo aqui, ó, uma altura e uma largura e estou centralizando a janela que ele vai exibir na tela. Aqui, ó, o seletor app vai especificar o elemento no qual o componente raiz será renderizado e o componente type aqui, ó, está definindo o tipo de componente raiz e o nome dele, ó, lista veículos, que nós criamos no projeto Razor Library. Então essa tag aqui, ó, Blazor Web View Components, é ela que define os componentes raiz da aplicação Blazor, onde nós vamos renderizar dentro do Blazor Web View. Então esse código basicamente faz isso. Dentro de uma grid, o meu Blazor Web View vai renderizar esse componente e vai exibir numa janela com essas configurações definidas aqui, ó. Muito bem, agora esse código é o código que eu mostrei aqui, né? Agora eu vou definir o código do arquivo code behind, do arquivo main.window.xaml.cs. Eu vou usar esse arquivo aqui, ó. Então aqui eu estou configurando os serviços necessários para integrar o Blazor Hybrid com o WPF. Para isso, olha, eu estou definindo aqui o Microsoft Extensions Dependency Injection, que vai gerenciar as dependências, né? Onde eu vou registrar os serviços do Blazor Hybrid aqui, ó, add WPF Blazor Web View, né? Então aqui, após o Initialize Component, eu estou criando uma instância de Service Collection, que é usado para registrar os serviços da aplicação. A seguir eu estou registrando o serviço da WPF Blazor Web View, do Blazor Hybrid. Então é esse serviço que vai ser responsável por inicializar e gerenciar o Blazor Web View dentro da nossa aplicação WPF. E aqui em Resources Add Services, Service Collection Build Service Provider, ele adiciona um recurso com esse nome, né, ao container de recursos da janela aqui do WPF. Então o valor associado é o provedor de serviços, ó, Service Provider, né, ó, criado a partir do Service Collection, ó, Builder Service Provider. Então dessa forma, esse código está configurando os serviços necessários para o Blazor Hybrid usando
o padrão de injeção de dependências, está registrando o serviço WPF Blazor WebView e está disponibilizando como um recurso acessível por outros componentes de janela, incluindo aqui o Blazor WebView, definido aqui na minha main window.xaml.cs. Então vamos lá, eu vou vir aqui no arquivo code behind e vou definir exatamente esse código. Eu tenho que incluir primeiro aqui o using extensions dependency injection e depois de initialize component definir o código que eu expliquei. Então com isso eu tenho tudo configurado, o projeto Razor Class Library já tem o componente Blazor, o projeto WPF já está preparado com um WebView configurado para exibir o componente. Vou salvar tudo que foi feito, vou vir aqui em Build, vou dar um Rebuild na Solution, olha aqui, não tenho nenhum erro. O meu projeto Blazor Hybrid WPF está definindo como o arquivo que vai inicializar. Então eu já posso executar, só que antes de executar eu vou mostrar aqui em lista veículos o ajuste que eu já fiz no nome das imagens, tá vendo? As imagens estão sendo obtidas deste caminho aqui, tá? https www.macorati.net, da pasta imagens tem uma pasta carros lá, carro 1, carro 2, carro 3, carro 4. Então as imagens estão vindo daqui. Muito bem, então vamos executar aqui e vamos ver aqui a renderização do componente no projeto WPF. Olha aqui, lista de veículos, os 4 veículos com a imagem, o nome, o modelo e o ano, como nós havíamos configurado, como nós havíamos previsto. Então com isso eu concluí aqui a apresentação dos recursos do Blazor Hybrid. Até a semana que vem, se Deus quiser.